É, Beleza? Meu nome é Ricardo, eu sou presidente da Liga Acadêmica de Psicologia Crítica e Clínica. Acho que o nome para você é familiar, né? Um nome que vem do livro do Deleuze, né? Então, a gente é uma liga assim voltada para estudos críticos no geral. Então, a gente não foca só na esquizoanálise, mas é um dos focos que tem aumentado bastante dentro da nossa universidade. A gente percebe que tem muitos estudantes atualmente se interessando por essa área. E daí a gente jogou lá no alto, né? Nossa, vamos chamar o Domênico, que é uma das maiores referências no assunto, né? Já achando que não ia aceitar, mas e no fim deu certo e é uma honra ter você aqui, professor, uma honra de verdade, porque a esquizoanálise não é algo acessível na nossa universidade, não é algo que a gente tem em contato, mas ao mesmo tempo a gente percebe que é algo extremamente contemporâneo e necessário, né? Então, é isso. Para quem não conhece, o professor Domênico, então, é, já está aí na transmissão a descrição um pouco do que ele faz, mas eu acho que eu posso dar uma lida aqui. É, então, o professor Domênico, ele é professor associado da Universidade Federal de Goiás, é psicólogo com mestrado e doutorado pela USP em Psicologia Social, com pós-doutorado na Universidade de Santiago de Compostela. Ele também é colaborador do Instituto Gregório Barenblit e ex-diretor da Associação Ibero-Latino-Americana de Psicologia Política. É atualmente um dos maiores e principais referências latino-americanas na esquizoanálise e na psicologia política. É, então, por favor, professor, a palavra é sua, fica à vontade. O Henrique Porto perguntou no chat se essa transmissão vai ficar disponível após o encerramento da mesma. Sim, vai ficar disponível. Nesse mesmo canal, ela vai ficar com uma transmissão integral. Então é isso, gente. Por favor, professor, a palavra é sua. Legal, boa tarde, pessoal. Agradeço muito o convite da Liga. Eu gosto muito de participar dessas atividades, discutindo esquizoanálise. Aí já peço a liberdade aqui para transmitir alguns slides para facilitar um pouco. Aí creio que eu vou fazer uma fala assim de uns 40 minutos no máximo, até 5 da tarde. E aí depois a gente faz as perguntas, tudo, né? Mas aí vocês podem me cortando, não tem problema nenhum, né? E, bom, então a ideia é que seja algo bem introdutório, bem didático, para quem já conhece, para quem já leu esquizoanálise, pode achar um pouco devagar, mas para quem não conhece, eu acho que dá para antenar um pouco o que é esquizoanálise, como que funciona, se tem aplicação clínica, aplicação social, e como que a gente pode nos nutrir desse campo teórico que já não é tão novo, mas no Brasil ele é um pouco mais recente, né? Então, a esquizoanálise é um campo de saberes e práticas transdisciplinares. Quando é transdisciplinar, porque ela bebe de vários campos distintos e foi criado na década de 70 e 72 com a publicação do livro Antiédipo, que é esse livro aqui, né? E vem sendo mais estudado, investigado, pesquisado e praticado no final do século XX. Então, a partir da fim da década de 80, 90, e principalmente por psicólogas que vêm articulando as questões clínicas com a política. Então, muito afim ao laboratório de vocês, de psicologia crítica e clínica. Então, a esquizoanálise vem articulando vários conhecimentos. Então, não é só a filosofia, mas também a psicologia, a psicanálise, a arte, a política, antropologia, biologia, etc. Então, de certa forma, a sua dificuldade vem desses diversos campos que articula. E a esquizoanálise também é conhecida como uma das principais teorias da French Theory, da teoria francesa, no caso, a teoria francesa contemporânea, que alguns chamam de pós-estruturalismo. Então, pós-estruturalismo no sentido do que vem após o estruturalismo francês, com Lacan, ou mesmo com o Althusser no marxismo. Então, que, de certa forma, esse pós-estruturalismo mais correto seria dizer que é uma filosofia das multiplicidades. Mas a nossa conversa, ao invés de a gente perguntar o que é esquizoanálise, creio que é mais interessante levantar a questão de como funciona a esquizoanálise.
O que eu posso fazer com a esquizoanálise? Que máquina é essa? Então, vou apresentar alguns conceitos, algumas concepções desse campo, né, e claro, pensando mais para o final, o método de intervenção, que vai perpassar tanto a clínica individual, a intervenção em grupos, instituições e coletivos sociais. Bom, então a esquizoanálise recebe esse nome estranho porque ela adota um novo modelo de análise. Então, a esquizoanálise ela não vai se restringir à investigação da psique ou do indivíduo, tal como a psicanálise ou as teorias tradicionais da psicologia operam. Senão, a esquizoanálise vai buscar analisar o que chama de fluxos esquizo. Esses fluxos esquisos, ou a esquiza, seja no âmbito psíquico, maquínico, institucional, social, sempre numa interconexão entre indivíduo, grupos e sociedade. Então, a gente sempre vai falar, né, o maquínico, né, essas máquinas abstratas e concretas que são resultantes do agenciamento entre pessoas e pessoas com outras máquinas e com plano social e ecológico. E essa noção de processo esquizo não se reduz à entidade clínica esquizofrenia, pois o termo esquizo se refere à vazão dos fluxos desejantes. Então, ou seja, a esquizoanálise não seria o campo do estudo da esquizofrenia, mas a ideia é pensar esse esquizo como a vazão dos fluxos desejantes de forma desordenada. Então, uma vazão caótica. E quando a gente fala de fluxo, é uma contraposição direta com a ideia de estrutura, lembrando, né, da questão do estruturalismo, que foi a matriz de pensamento hegemônica da década de 50 e 60, a esquizoanálise surge na década de 70, então iremos falar muito de fluxos e multiplicidade, porque os fluxos são aquilo que não tem um princípio de estruturação interna. Então, os fluxos não têm estrutura. É só a gente pensar o fluxo da água, o fluxo sanguíneo, o fluxo de moedas, o fluxo de colheitas, ou o fluxo do pensamento. Qual que é a estrutura do pensamento? É muito mais esse jorro, né? Esse jorro desordenado, sem o princípio de estruturação interna, e que tem esse potencial de criação e difusão. Então, a gente pode pensar que, de certa forma, a esquizoanálise tem como finalidade a análise da propagação desses diversos fluxos, né? Então, fluxos psíquicos, sociais, políticos, maquínicos e etc. A análise das conexões que fazemos no âmbito intertranssubjetivo. É claro que, se eu falar de uma intersubjetividade, não é muito correto na semântica esquizoanalítica, né? Mas eu falo mais no sentido para que a gente possa compreender nessa conexão entre as diferentes pessoas. Esses circuitos desejantes que se montam, lembrando que o desejo ele nunca se restringe ao indivíduo, o desejo ele vai ser sempre algo coletivo, né? Agenciamentos coletivos desejantes, né? Então a gente vai pensar esses circuitos que se formam e os distintos agenciamentos que vão formar as diversas materialidades da vida, né? Então, se a gente fala em materialidades, né, vamos pensar uma materialidade psíquica, uma materialidade biológica, uma materialidade mineral, uma materialidade do silício, né, dos microchips, e etc. Né? Então, como a gente vai analisar essas diversas materialidades da vida, não nos restringiremos apenas às engrenagens psíquicas, não nos restringiremos apenas à matéria do representado e à representação, mas também o que a gente chama de processos assignificantes. Então, processos assignificantes são aqueles processos que ainda não têm um regime de inscrição simbólica, não tem um regime de inscrição no âmbito do significante e corresponderia mais a afecções, ao plano das intensidades. Então, ou seja, né, a gente não vai trabalhar só com o discurso e o representado e o pensamento conhecido, o que é consciente, mas também com isso que a gente chama de processos assignificantes, afecções, intensidades
e principalmente as composições entre os corpos, porque uma das questões é essa: como que a gente pode analisar e intervir sobre o corpo, e o corpo, de certa forma, é aquilo que é o impensado da linguagem e da representação. Então, é só vocês se lembrarem, no curso de vocês, na graduação, muitas teorias se pautam na consciência e na linguagem, e no máximo no negativo da consciência, que é o inconsciente, né? Inconsciente como, de certa forma, o negativo, e essa questão dos afetos, do assignificante, ou mesmo intervenções corporais, acabam sendo relegados ao segundo plano. Mas, para a gente, essa questão do assignificante é muito importante. Então, a esquizoanálise vai focalizar essa movimentação dos distintos fluxos, esse trânsito, as configurações de forças, né? Então, são múltiplas forças que operam no nosso corpo, não só as forças psíquicas, as forças sociais, forças grupais, forças políticas, as forças ecológicas, né? Se a gente vê agora com a questão do aquecimento global, e obviamente o aquecimento global, as inundações, o extremo calor vão trazer efeitos psíquicos graves e contundentes, isso é inegável, né? E a gente vai analisar os agenciamentos, não só a relação entre humano e humano, mas também entre humano e inumano, entre orgânico e máquinas, o concreto e o abstrato. Porque se a gente pensar nos acoplamentos, se a gente pensar o próprio modelo psicanalítico edipiano, que é da família nuclear, né? Então tem essa relação do filho, a mãe e o pai, tem todo aquele teatro familiar na realidade psíquica, no inconsciente. Nós trabalharemos também essas conexões entre humano e inumano, no caso, humano e máquinas, humano e animais, né? O quanto os animais acabam cumprindo distintas funções psíquicas, né? E então são essas formações heterogêneas e híbridas. E claro, né, se a gente for pensar a nossa conexão com os aparatos eletrônicos, como o celular, como o carro, ou as plataformas digitais, né, obviamente há um outro humano diferente do que antigamente, né, na época que o Freud inventou a psicanálise, que é 130 anos atrás, né? Então, nesse sentido, o próprio eu, a própria ideia do eu, vai ser efeito das forças do fora, né? Então, o próprio eu vai ser constituinte dessas distintas forças e sendo, de certa forma, um ponto de parada dos fluxos, né? Um ponto de repouso, é como se fosse uma estação que decorre desses agenciamentos desejantes. Ou seja, né, a gente pode dizer que o eu é quase uma ficção ou mesmo um hábito, o hábito de dizer eu. Bom, então a esquizoanálise no âmbito histórico, ela foi criada por dois personagens principais, que é o filósofo Gilles Deleuze, que foi considerado pelo Foucault como um dos grandes filósofos do século XX. Tanto que o Michel Foucault, num texto, ele fala assim, né, o século XX será deleuziano. Contudo, foi um equívoco essa profecia, porque o século XX não foi deleuziano. Contudo, o século XXI está sendo, porque há muitos estudiosos da obra de Deleuze e Guattari em múltiplos campos, não só na psicologia, como também nas artes, na política, na educação física e até nas ciências exatas. Tem bastante pesquisadores trabalhando com Deleuze. E um segundo autor que cria a esquizoanálise é o analista institucional Félix Guattari, né? Ambos se conheceram nas manifestações do maio de 68 em Paris, que foram manifestações na rua, que não era por uma tomada de poder e nem em defesa de nenhum partido político, mas sim era uma manifestação contra o poder instituído de forma geral. Então, muitos colocam que a esquizoanálise ela expressa, de certa forma, é o que mais é o emblema das manifestações do maio de 68 em Paris, porque se aproxima dessas práticas políticas diretas, práticas desejantes em prol da vida e contra toda essa burocratização política que vemos por aí. Então, a esquizoanálise, podemos dizer, que porta uma utopia ativa dessas transformações políticas e existenciais em inúmeros campos, seja uma transformação
corporal, psíquica, desejante no âmbito do indivíduo, mas também uma transformação macropolítica no âmbito social, das instituições, dos grupos, etc. Então, quando a gente fala em utopia ativa, é essa construção desse não lugar, mas de um modo ativo, não é apenas idealizar um outro mundo, mas construí-lo ali tijolo por tijolo. E o primeiro livro, né, da esquizoanálise, eu vou abrindo e fechando sempre os slides, né? Esse aqui, o Antiédipo, que foi publicado em 72, que traz uma contundente crítica à psicanálise estruturalista, no caso, a obra do Lacan, eles propõem uma outra analítica do real, que eles vão numa direção contrária de pensar no inconsciente estruturado como uma linguagem, mas, de certa forma, eles resgatam essas intensidades corporais que o estruturalismo deixou de lado, e eles propõem, né, uma nova cosmologia e novos conceitos. 8 anos depois, a obra-prima da esquizoanálise é Os Mil Platôs, no Brasil foi publicado em 5 volumes, mas é um livro em que eles trazem, a gente poderia pensar, né, uma espécie de uma filosofia das multiplicidades. Mas Deleuze-Guattari tem mais 3 livros, eles totalizam 5 livros ao todo, mas eu cito esses 2 que são os mais importantes, né? Bom, então, como não poderia deixar de ser, a esquizoanálise vai efetuar um grande debate com as teorias hegemônicas da época. Então, vai discutir bastante e beber bastante do marxismo, considerando o marxismo como a teoria social mais contundente, mais eficaz para analisar os processos sociais, e o capitalismo, e também faz um amplo debate com a psicanálise, que era a teoria em voga que discutia com mais profundidade os processos psíquicos e inconscientes. Contudo, por mais que possa beber do marxismo e da psicanálise, a gente não pode dizer que a esquizoanálise é um Freud do marxismo ou uma psicanálise marxista. É claro que há algumas leituras que tendem tentam reduzir, né, a esquizoanálise a uma psicanálise, mas grande parte dos epistemólogos, eles discordam disso. Então, nessa tabela que eu projetei aqui, eu vou fazer algumas diferenciações, né, entre as perspectivas tradicionais e a esquizoanálise, só para ser um pouco mais didático, né? Então, como a esquizoanálise pensa os agenciamentos, os maquinismos, os corpos de diversas materialidades, ela opera um deslocamento de várias questões metodológicas. Então, primeiro, ela tenta transitar da lógica do ser para a lógica do devir. Então, ser e devir é como poderia dizer, é um debate que já se tem na filosofia antiga, na filosofia grega antiga, em que o ser expressa o estado de coisas, o ponto de parada, ou a substância, né? O ser é, eu sou, e o devir já representa o movimento, né? Um movimento louco que não é capturado pela parada, né? Então, o ser seria aquilo que é estático e o devir seria o movimento. Então, a esquizoanálise vai ter uma transição de, ao invés de analisar os processos na lógica do ser, vai tentar analisar na lógica do movimento e do devir, né? Então, a lógica do ser, ela é mais alternativa, eu sou uma coisa ou outra, e a lógica do devir, enquanto movimento, enquanto propagação, acaba sendo mais aditiva, conectiva. Então, eu sou isso, e sou aquilo, e sou mais outras coisas ao mesmo tempo, né? E é claro que, se a gente pensa nos mecanismos sociais, os mecanismos de codificação social sempre tendem a nos reduzir à lógica do ser, né? E vocês que estão estudando psicologia na faculdade, daqui a pouco vocês vão deixar de ser Ricardo para ser apenas o psicólogo, né? Mas a gente tem que lembrar que o eu é uma formação resultante de uma coexistência de inúmeros planos temporais diversos. Então, eu, Domênico, que hoje sou professor, sou um adulto, mas ao mesmo tempo sou aquela criança que vivi no passado, e ao mesmo tempo fui aquele estudante,
ao mesmo tempo, fui várias outras coisas ao mesmo tempo. Então, a gente vai pensar nessa composição de singularidades dispersas que formam o eu. Né? Então, nesse aspecto, se a gente vai trabalhar mais na lógica do devir do que na lógica do ser, vamos transformar esse cosmos em caosmos. Né? O caosmos é um neologismo que é essa articulação entre cosmos e caos. No caso, o cosmos seria esse caos organizado. Então, uma formatação desse caos para o cosmos. Mas aí, nos dispositivos da esquizoanálise, a gente vai tentar abrir algumas fissuras, algumas brechas para que haja a vinda de partículas de caos que possam ser um manancial para a produção de outros sentidos. Isso é muito interessante, é claro que eu falo de modo abstrato, o que seria essas formações caóides que rompem no nosso cosmos. Isso muitas vezes é o trabalho do próprio artista, né? O artista que, de certa forma, é esse traficante do caos, esse que passa a fronteira, traz essas partículas caosmóticas e passa a produzir sentido e outras realidades, seja com a pintura, com a música, com a poesia. E nós também podemos pensar que nós, psicólogos, de certa forma, também somos esse traficante de caos, né? Que a gente trabalha com essas partículas caóticas e vamos produzindo outros sentidos, outras associações para a pessoa ou coletivo com o qual estamos trabalhando. Né? Então, na esquizoanálise, a realidade sempre vai ser uma espécie de uma realteridade. Então, essa realteridade, essa conjunção, essa conexão das múltiplas diferenças coexistentes e paradoxais. E, claro, falando isso, já quero dizer que o próprio eu é uma coexistência da diversidade e uma coexistência da diversidade paradoxal. Nós somos incoerentes, contraditórios. A questão da coerência, da consistência é muito proveniente dos próprios mecanismos de codificação social que querem que nós sejamos uma engrenagem muito consistente para a reprodução do capital. Bom, então, como eu já estava falando, a esquizoanálise vai transitar dessa perspectiva estruturalista para uma perspectiva das multiplicidades. Então, no caso, não são as multiplicidades que são produzidas a partir da estrutura, mas é como se a própria estrutura fosse uma formatação, um decalque das multiplicidades. Então, da mesma forma, não é o caos que rompe do cosmos, mas é o cosmos que seria uma foto, uma espécie de foto, uma espécie de representação do caos. Então, na esquizoanálise, iremos tentar trabalhar essas multiplicidades, o fluxo da duração, né? Quando a gente fala em duração, é quando estou falando dessa questão da coexistência dos múltiplos planos temporais, né? Então, nós somos um eu que não é formado apenas por passado, presente e futuro. Né? Nós somos um eu que é formado por múltiplos passados, múltiplos presentes e múltiplos futuros também. Né? Então, são múltiplos planos temporais coexistentes então é só a gente pensar um pouco no próprio ato da rememoração. Né? Então, o próprio ato da rememoração são saltos para esses múltiplos planos temporais vividos e até não vividos, do qual cada um vai formando isso que a gente chama de eu e tornando uma experiência bastante fractalizada e múltipla. Então, é muito interessante que cada um constrói a sua existência com essa conexão entre esses distintos fragmentos, né? Esses distintos fragmentos que são muito singulares. Ou seja, então, ao invés de trabalhar apenas, né, com uma linha cronológica rememorativa, né, nesse campo das multiplicidades, vamos trabalhar com um bloco de intensidades transtemporal, o que eu diria. Né? Bom, terceiro, um deslocamento é que, geralmente, as teorias sociais ou psicossociais fazem análises macropolíticas. Então, se vão trabalhar as relações de forças, vão pensar o partido, o Estado e etc., né? Os grandes conjuntos sociais. Já na esquizoanálise, ao invés de trabalhar com essa dimensão molar, né? Então essa análise macropolítica seria o molar na química, o Guattari prefere trabalhar com o molecular. Né? Então, molecular, os pequenos conjuntos,
esses pequenos conjuntos, que seria aquilo que seriam as zonas de variação contínua. Seria, então, nessa questão de uma micropolítica do desejo, uma micropolítica dos espaços sociais. E essa micropolítica não seria apenas uma política mini, mas seria como a gente articula uma analítica dos agenciamentos de força aos investimentos desejantes. Então, como que a gente vai trabalhar esses espaços de variação contínua e construção e de construção permanente, porque tudo está em construção. Como eu também já disse, nas teorias tradicionais da psicologia, a gente trabalha muito com a consciência, mas na esquizoanálise há uma espécie de inversão. Ao invés de haver essa primazia da consciência, há uma primazia do corpo. Instaura-se o corpo como um novo modelo, né? O corpo em que se busca apreender os seus movimentos, as suas composições com os outros corpos. Então, vamos analisar as composições, vamos supor, composições de um agenciamento conjugal, em que temos dois corpos ali que formam um todo mais potente, mas vamos pensar um agenciamento conjugal tradicional, como um casal entre um homem e uma mulher. Vamos analisar a composição entre esses corpos e muitas vezes percebemos que ao invés da composição desse casal, ao invés de tentar constituir um todo mais potente, vemos que, no âmbito do sexismo e do machismo, vemos que é uma decomposição da potência do outro. Então, muitas vezes, na composição de um casal tradicional, homem e mulher, pautado pelo sexismo, a gente vê que, ao invés do homem potencializar esse outro corpo, no caso a mulher, para que esse casal seja um todo mais potente, vemos que é uma subtração, uma espécie de envenenamento da potência feminina, que no limite chega àquilo que chamamos de feminicídio, né? E a gente vê cada irracionalidade em psicoterapia de casal, que é aquilo, né? Muitas vezes o homem machista tem raiva da esposa porque a esposa tem um salário superior ao homem. Na verdade, tem que ser o contrário. O homem tinha que ficar feliz. Né, que bom que minha esposa ganha mais de mim. Isso quer dizer que a gente pode viajar mais, ou eu posso beber mais cerveja, qualquer coisa assim. Mas o machismo acaba, ao invés de trabalhar a composição, há um mau encontro em que essa decomposição da potência e que vai gerar esse afeto subsequente da tristeza, né, então, esse mau encontro que traz tristeza, despotencialização e diminuição do potencial de ação. Ou seja, então vamos trabalhar o corpo, né? O corpo, mas principalmente as potências e impotências do corpo, né? Muitas vezes que nem são dizíveis ou compreensíveis. Então, iremos entender que a consciência vai ser uma decorrência dos movimentos e da composição dos corpos. E não seria a consciência que seria primeira em relação ao corpo. É claro, também iremos trabalhar a consciência, sem sombra de dúvida. Não tem como não trabalhar com a linguagem, com o discurso, com o verbo, mas trabalharemos com essa inversão. Primeiro, pensar essas composições entre os corpos, e é muito interessante, né? E é claro que, na medida que vamos trabalhando com os corpos, temos que beber em outras fontes, como no teatro, ou mesmo em inspiração na psicoterapia corporal, para compreender determinadas couraças musculares e não só essas couraças de personalidade. Mas é claro que cada estudioso de esquizoanálise vai ter um pouco a sua preferência no tipo de trabalho que vai fazer. Bom, então, quinto, como já disse, não iremos trabalhar só com o discurso, o verbo, a representação e o significante, mas iremos dar primado a essas lógicas assignificantes. E por lógica das significantes, estamos falando nas intensidades, nos regimes de força, nos distintos investimentos desejantes. Então, porque é muito isso, né? Não é só aquilo que é conhecido pela consciência, aquilo que é representado é que está em jogo nos processos psicossociais, mas distintos afetos indiscriminados, o ódio,
a ira ou distintas intensidades vão ser muito importantes para a análise. Porque, é claro, se a gente pensa o fenômeno da adesão ao fascismo, né? Então, o que a gente está vendo agora na Argentina, a adesão às políticas de desmonte do Javier Milei, ou mesmo o negacionismo do ex-presidente Bolsonaro, e as pessoas, o negacionismo ao discurso científico, o negacionismo do ex-presidente Bolsonaro à vacina, e muitos falavam, é isso mesmo, né? Cloroquina e ivermectina, e que, infelizmente, essas medicações sobrecarregavam o fígado dos pacientes, e os pacientes morriam mais, né, devido à Covid e esses medicamentos que não tinham eficácia. Então, por que será que as pessoas aderiram ao discurso e às posições necropolíticas? Então, se a gente tenta conversar e convencer essas pessoas que aderiram ao negacionismo da ciência e à morte da pandemia, que passou os 700 mil mortos pela pandemia da Covid-19, veremos que a intervenção consciencial via consciência, de discussão, debate ou pedagógica, não funcionava. As pessoas não mudavam a posição. O que devia ser feito é analisar os afetos e investimento desejante em jogo, né? O porquê desse ódio à vida, o porquê desse ódio aos outros, né? Que é o que eu quero colocar, né? Nesses tempos de extremismos políticos, é muito mais interessante tomarmos como moeda de análise tanto os afetos como os investimentos desejantes do que a consciência e o discurso. Pelo menos é mais eficaz, né? E então, tal como a consciência, o significante e a linguagem também são uma espécie de redução, uma espécie de decalque dos fluxos desejantes, visto que as operações do corpo não vão se reduzir ao simbolizado e ao representado. Então, a analítica, o modo de análise da esquizoanálise sempre vai tentar articular essa relação entre desejo e campo social, compreendendo que todo desejo é produtivo e toda produção é desejante. E, finalmente, né, a gente vai priorizar não a história do indivíduo, não apenas a busca do passado como fundante de determinados sintomas da pessoa, mas sim a gente vai fazer uma transição de uma história para uma geografia, né? Uma geografia. Então, isso que o Deleuze e Guattari propõem é interessante porque é como se fosse um deslocamento, de um deslocamento de uma análise temporal, né, que é a história, para uma análise espacial, que é a geografia. Então, ao invés da gente querer fazer aquela arqueologia do indivíduo, como se fosse aquelas cascas de cebola que o Dr. Freud tirava para conseguir chegar a esse núcleo explicativo, trabalharemos mais com uma geografia das movimentações, dos afetos e dos deslocamentos. Então até o Deleuze e Guattari, eles discutem, né? Eles falam assim que, ao invés de nós buscarmos escavar a tumba do faraó para explicar os processos, nós preferimos acompanhar o movimento de deriva das placas tectônicas. Então, ao invés de escavar a tumba do faraó, vamos acompanhar as derivas, né? As derivas. E o que eles querem dizer? Então, então imaginem, né? A gente vai escavar uma pirâmide no Egito, a gente encontra o sarcófago, aí abrimos o sarcófago, achamos que todas as respostas do mundo estarão lá, como a gente pensa sobre o passado. Então, abrir uma caixa resolve tudo. Abrimos o sarcófago, está vazio. Não há nada lá. Então, assim, não há uma essência fundante. Mas, ao invés da essência, vamos acompanhar os fluxos, vamos acompanhar os movimentos que se dão no território. E porque, para eles, não há nada mais profundo que a pele. Então, é na pele, é na superfície que os processos se desenrolam, e então eles optam, né, por fazer, ao invés da arqueologia, a cartografia. Então, cartografia é esse termo que está muito em moda,
né, um termo muito famoso, que vão fazer essa cartografia dos afetos, essa cartografia da subjetividade, essa cartografia psicopolítica, né? E Deleuze e Guattari, eles criam esse termo cartografia. No Brasil, a professora Sueli Rounik populariza esse termo, mas aí é o grupo de pesquisadores do Rio de Janeiro, Eduardo Passos e Virginia Castrup, que publicam os livros, né, isso em 2009, Pistas do Método da Cartografia, né, e que é muito interessante que então essa discussão da cartografia como método de investigação começa na psicologia, isso no Brasil, e hoje está sendo utilizada em muitas teses e pesquisas em vários campos fora da psicologia, né? Então, na educação, como eu já coloquei, e até nas exatas, né? Principalmente o pessoal de licenciatura nas exatas vem trabalhando com cartografia e eu acho muito legal, porque foi algo que a psicologia que veio estruturando no Brasil. Bom, então a esquizoanálise vocês me contam se eu estiver falando muito para acelerar ou não, né? Mas eu vou mantendo o ritmo aqui. Então, a esquizoanálise vai deixar de utilizar vários conceitos e concepções que considera que já não aportam muito para a compreensão dos fenômenos. Então, quando vocês estudarem, verão que há conceitos novos, neologismos, e a gente um pouco se assusta com isso, perguntando, nossa, por que eles mudam os conceitos? Mas eles colocam, temos que inventar novos conceitos se os velhos conceitos não explicam muito bem o que ocorre. Mas na universidade, a gente sabe, a universidade é uma instituição arcaica e dogmática. Então, a universidade carrega muito da igreja, então a gente tem dificuldade de largar os conceitos antigos. Mas o caso é um convite à invenção, vamos inventar coisas, né? Então, se a psicanálise trabalha com o modelo da família como conjunto social determinante e a neurose como processo psíquico fundante, a esquizoanálise vai trazer outra proposição. Então, vocês que estudaram psicanálise sempre vão ver que tem essa relação, né, entre família e neurose. Né? Família é o conjunto social determinante e neurose é o processo psíquico fundante. Para o Deleuze-Guattari, a família nada mais é do que a correia de transmissão do capitalismo numa microesfera. Então, a família vai atualizar a lógica da propriedade, do privado e da submissão. Já o capitalismo tem um modo de funcionamento que eles vão denominar de axiomática do capital, não sei se vai dar tempo para eu falar sobre, que vai assumir primazia na modulação dos processos sociais. Então, assume uma primazia na qual a família vai ser como se fosse uma engrenagem de transmissão do capitalismo. E, da mesma forma, no âmbito psíquico, a psicose, os fluxos esquisos e caóticos são anteriores à neurose, e que eles tomam a neurose como se fosse uma estrutura mais organizada. Por isso que na esquizoanálise, ao invés de trabalharmos com o par família e neurose, vamos trabalhar com o par capitalismo e esquizofrenia, que inclusive é o subtítulo da obra principal da esquizoanálise, tanto o antiédipo como os 1000 platôs. E o Deleuze e o Guattari vão traçar mais 3 diferenças principais com a psicanálise. Primeiro, o desejo não vai partir de uma falta constitutiva, originária. O desejo não vai ser a restituição de uma sensação oceânica, de nirvana, de simbiose entre eu e mundo. Mas o desejo vai ser a própria potência de vida, sendo positividade, produção e movimento. Então, o desejo não vai partir do negativo, no caso, a restituição de uma falta, mas vai ser a própria expressão da potência. Né? Então, o desejo vai sempre ser produtivo e positivo. Né? Quando a gente fala em positivo e negativo, não é no âmbito do juízo, o negativo que é ruim, o positivo que é bom. A gente fala o negativo, que seria no âmbito das antíteses, que está no âmbito da negação, e o positivo no âmbito de uma afirmação. Ou seja, no caso, não haveria apenas uma positividade, mas múltiplas positividades. Então, da mesma forma, a lógica do negativo é como se fosse um vício da filosofia. E é um vício do processo de decodificação do mundo. Como assim? Né?
O que é a lógica do negativo? A lógica do negativo é um pouco a lógica da criança no mundo. A lógica do negativo é quando a criança pergunta para os pais: pai, isso aqui é bom ou ruim? Então, a lógica negativa vai ter algo positivo que é o bom e o ruim que é o negativo, mas sempre sendo uma lógica dicotômica, então uma lógica binária. Então lembre-se, quando a gente era criança, a gente ficava nessas, né? Ah, isso é bom ou ruim? Ah, essa pessoa é bonita ou feia? Bonita ou feia também é lógica do negativo, é lógica dicotômica. Só que isso a gente acaba levando para a leitura social, que é um equívoco, né? Um equívoco, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa o sexo, gênero na lógica do negativo. Então, o homem é o positivo e a mulher é o negativo. Isso já é um equívoco, porque a gente acaba caindo numa atribuição de valor que é a expressão do machismo. Mas não só nós, o senso comum. Até o próprio Freud, o próprio doutor Freud, ele atuou na lógica do negativo para pensar o sexo. Porque no caso, quando ele vai definir a mulher, como que ele define a mulher em sua obra? Ele não define a mulher por sua singularidade e positividade. Ele vai definir a mulher pela ausência do falo, ou seja, vai definir a mulher pela negatividade. E obviamente que não, a mulher tem muitas potencialidades que vão além da ausência do falo, né? Tanto que a Melanie Klein, posteriormente, Melanie Klein, psicanalista austríaca radicada na Inglaterra, grande nome, ela vai começar a falar do seio, né? O seio bom, o seio mau, como um órgão, né? Um órgão que expressaria uma singularidade feminina. Mas, no caso, a psicanálise freudiana acabou trabalhando nessa lógica do negativo. E que, ou seja, é uma lógica redutora, é isso que eu quero dizer. Ou mesmo no âmbito da raça. Se a gente pensa assim, então o branco é o positivo, e o negro é o negativo, o negro é o não branco. E claro que não, o negro é uma raça, uma etnia singular, com suas qualidades, suas potências, que vão muito além de ser o não branco. E se a gente pensa, a raça é um ótimo exemplo para a gente sair da lógica negativa e lógica dicotômica, porque veremos que as raças são diversas, né? Então, é o branco, é o amarelo oriental, são os diversos indígenas, são os árabes, são os diversos negros africanos, né? Ou seja, se a gente vai pensando na positividade de cada singularidade, a gente vai muito além das dicotomias. Mas, óbvio, é importante lembrar que em tempos de crise social e extremismos políticos, há um rebaixamento intelectual que a gente volta a pensar por dicotomias, né? Então, nesse momento não agora, né, mas em 2018, que o cenário eleitoral estava mais traumático, mais em crise, período de extremismos, estava muito nisso, né? O que é bom e o que é ruim, né? E que é uma grande redução das análises políticas e sociais. Bom, então o desejo não parte da falta, mas é uma positividade. Segundo, o delírio, a fabulação, a viagem, a alucinação, isso todo mundo delira a todo momento, não vai ficar restrito ao conjunto familiar. Ou seja, o delírio não vai ficar restrito a essa relação pai, mãe ou ao Édipo. Mas o delírio, para Deleuze-Guattari, é histórico universal. Então, a gente vai delirar tribos, raças, continentes, galáxias, grandes personagens da história, Napoleão, e não apenas os problemas conjugais familiares. Então, o delírio ele vai além desse conjunto social que é a família. Terceiro, o inconsciente não vai ser uma mera figuração, representação ou restituição de um teatro familiar, porque muitas teorias na psicanálise acabam trabalhando essa realidade psíquica como essa novela familiar, uma família nuclear, né? Mas para Deleuze-Guattari, esse inconsciente vai tratar-se muito mais dessa figura de uma usina, uma fábrica. É como se esse inconsciente fosse uma fábrica pulsando energia, né? Pulsando energia. Né? E claro que pode adquirir de outras formas, né? Então, o inconsciente como se fosse um vulcão, né? Um vulcão que tem essa produção magmática. Eu gosto de pensar nessa ideia do magma, né? O magma, essa produção de lava. Então, o inconsciente, ao invés de ser representativo, é como se ele extravasasse,
não cessasse de se desterritorializar e produzir múltiplos estratos. Bom, eu tenho bastante coisa para falar, mas vocês querem fazer alguma pergunta, alguma intervenção? Enquanto eu continuo. Eu acho que você pode terminar o seu raciocínio, professor, e daí a gente abre para perguntas no final, acho que para não ficar fragmentado. É que eu tenho muita coisa aqui nos meus slides, aí vocês podem me interromper sem problema nenhum. Deixa eu pensar aqui. Bom, então, como a gente trabalha nessa lógica do movimento, dos processos, vamos pensar tudo enquanto linhas. E Deleuze-Guattari estipulam 3 tipos de linhas principais. O primeiro, né, as linhas de segmentaridade rígida. Então, vamos pensar, a lei é uma linha de segmentaridade rígida, os hábitos, a ideia de um eu. Então, de certa forma, nós somos, de certa forma, estratos mais rígidos. Haverá linhas de segmentaridade maleável. Então, de certa forma, quando há possibilidade de curvas, dobras, uma certa flexibilidade. E há um terceiro tipo de linha mais diferente, mais difícil de definir, que seriam as linhas de fuga. Então, as linhas de fuga é o que poderia possibilitar acontecimentos, devires e processos de transformação. Então, na esquizoanálise, a gente sempre vai buscar essas linhas de fuga no que se refere à tentativa de potencialização dos processos. E como vamos pensar em linhas, né? Então, uma figuração, né, seria isso. A lógica do ser pensaria o eu enquanto uma foto. E se eu penso o eu enquanto linha, é como se fosse, ao invés da foto, pensar na lógica de um filme, de uma sucessão, né, de um fluxo de sucessão. Então, essas linhas vão formar máquinas, circuitos desejantes. E então, como eu estava falando, um casal. Um casal é um circuito desejante de 2 polos, em que o desejo não vai ser posse de um nem de outro, mas é como se o desejo passasse nesse circuito. E o exemplo que eu dei foi um circuito de despotencialização. E, claro, a gente vai ter diversos tipos de circuitos desejantes, diversos tipos de potencialização, estagnação, decomposição, envenenamento. Lembrando que o desejo não é apenas alegria, gozo e festa, mas o desejo também é destruição, burocracia, Bolsonaro, Trump e etc. E por isso que explicar o bolsonarismo por circuitos desejantes é muito mais interessante do que explicar por alienação, porque não é alienação. Então, a gente vai ver várias máquinas criadas e eu gosto dessa figura, né? Pensar esse circuito desejante formado entre seio da mãe, boca do bebê. É uma máquina, né? Um circuito desejante que, inclusive, há uma materialidade sendo trocada ali, né? Se a gente pensar o leite materno sendo transmitido de um ser ao outro, nisso que potencializa, produz vida. Aqui é uma figura do garoto com a máquina, The Boy with Machine, o Deleuze-Guattari utilizam, né? Esse menino bastante bizarro que está conectado à máquina, né? E que maquinações produzem dali. E essa foto é extremamente atual para pensarmos nós, a juventude e os velhos, cada vez mais ligados às máquinas, esses circuitos desejantes. E uma foto aérea de uma cidade, né, que a gente vê que é esse grande circuito que se forma, essas linhas, e sabemos que essa gestão de uma cidade é muito complicada devido a essas linhas que se cruzam. E Deleuze-Guattari vão falar que os mecanismos sociais vão tratar de codificar o magma, codificar o caos, codificar as forças e os fluxos. Então, trago uma foto aqui do Rio Pinheiros, em São Paulo. É muito interessante que na década de 30 ele era todo sinuoso, cheio de curva, e aí, posteriormente, ele foi canalizado e deixado reto, como grande parte dos rios que vemos nos grandes centros urbanos. Então, há esse processo de codificação e de formatação em diversos aspectos, não só uma codificação da subjetividade, bem como essa codificação do espaço urbano. Então, obviamente, haverá toda uma canalização desses fluxos, né? Então, o fluxo dos pensamentos, os fluxos de orientação sexual, e que os mecanismos sociais sempre vão tentar represar os processos caóides. Então, essa aqui é uma figura que eu fiz sobre
o que seria a codificação, né? Então, a codificação, ao invés de ser uma totalização, na leitura do Deleuze, seria mais uma integralização. É como se a codificação fosse o tracejar de uma curva integral que cria uma espécie de um regime de vizinhança para singularidades dispersas. Então, é como se o próprio eu, a própria cidade, o próprio grupo são essas singularidades dispersas, e a codificação, mais do que uma caixa fechada, seria essa curva integral que é dotada de um poder centrípeto, um poder gravitacional. O próprio Freud já falava isso, né, na organização genital feminina. Ele coloca, né, o bebê como uma espécie de um polimorfo perverso, né, esse perverso polimorfo que teria múltiplos focos de satisfação sexual, mas com o processo de codificação da vida, ele deve codificar os seus fluxos sexuais apenas em objeto, né? E no caso seria a heteronormatividade que se constituiu, que já foi bastante criticada pelas teorias de gênero. O problema é que o que fugisse da norma, da heteronorma, acabava sendo visto como desvio e patologização. Se patologizava a diversidade sexual. E a psicologia patologizou a diversidade sexual por muitas décadas. E no caso da psicologia brasileira, apenas foi a Resolução 01 de 1999 que proibiu a patologização da diversidade, né? Ou seja, proibiu também essas tentativas, o que eles chamaram de cura gay, visto como não científico, né? E aí só uma brincadeira embaixo, né, que a codificação agora é por QR Code, né? Como estamos usando QR Codes e novos códigos. Mas, de qualquer forma, então, a esquizoanálise vai analisar esses processos de codificação, esses processos de formatação da vida e como esses processos de formatação podem produzir sofrimento. E se produzir sofrimento, como a gente pode desarranjá-los para novas possibilidades de vida. Então, aqui outra figura que eu fiz, né? Eles vão falar que as máquinas, por exemplo, as máquinas psíquicas terão um movimento rotacional. Aí vocês veem que tem as flechinhas para fora. E essas flechinhas para fora é o que eles chamam de vetores centrífugos. Então, vetores direcionados ao fora. Então, a sociedade vai funcionar com vetores centrífugos como um gás, né? Então, se a gente abre o gás, a gente vê que o gás rapidamente toma o ambiente. O gás tem volatilidade. Aí, outro exemplo de volatilidade é só pensar o perfume, né? A gente abre o frasco de perfume, aí o odor toma o ambiente, é volátil. Já os mecanismos de codificação social vão tentar canalizar essas forças centrífugas, mudando o seu vetor para forças centrípetas. Lembrando, centrípeto é direcionado ao centro, em que eu coloco nessa figura uma certa conformidade entre a codificação do Estado, da lei, da família, do eu e do Édipo. Aí uma questão só problematizadora que eu mostro para vocês é aquilo, né? No âmbito da psicanálise, não da esquizoanálise. Tem autores da psicanálise. Então, como vocês explicariam isso, né? A sociedade e nós somos tal como somos porque foi uma projeção de uma determinada instância psíquica no social, ou nós somos tal como somos por uma internalização das forças sociais. Ou seja, no nome da psicanálise seria isso. Existe o complexo de Édipo por uma internalização das forças sociais, ou existe o Estado sendo uma projeção de uma engrenagem psíquica, no caso, o complexo de Édipo. Né? Então, eu só estou perguntando isso para problematizar, porque é interessante pensar nesses processos, e há psicanalistas que falam que o Édipo é filogenético. Então, se o Édipo é filogenético, o Édipo não é da história da humanidade, mas é da espécie. Olha que interessante essa suposição. Então, a gente poderia pensar que, de certa forma, temos uma sociedade estatal hierarquizada com uma certa projeção do Édipo. Então, eu só coloco para problematizar com vocês. Como seria essa relação entre psíquico e político? Mas na minha figura aqui, já dá para vocês perceberem que eu penso os mecanismos, as engrenagens psíquicas como uma certa correia, uma certa engrenagem dessas forças sociais que vivemos, né? Então, o Édipo seria
decorrente, né, das forças sociais do Estado, e é claro que agora a gente veria uma certa diferenciação da própria estruturação psíquica, porque, por mais que o Estado continue existindo, as forças principais que nos regem já não é o Estado, mas sim os fluxos neoliberais, né? Por isso que a gente vai ver também, assim, a gente vai ver uma mudança dos nossos desafios em relação ao que a gente considerava como psicopatologia. Então, se Freud tinha como desafio no fim do século XIX o tratamento da histeria, e a histeria como sintoma, né, como sintoma dessa subversão disciplinar, hoje a gente tem, a histeria já não é mais um problema, né? As nossas forças políticas já não são tão pautadas no patriarcalismo, por mais que haja patriarcalismo, não é tão pautado no Estado, por mais que haja no Estado, é muito mais com os fluxos do neoliberalismo, esses fluxos, essa vertigem, esses fluxos caóticos, que nos levam quase a uma desagregação. Então, por isso que a gente vê, né? Hoje as nossas patologias contemporâneas vão ser o quê? Depressão, pânico, formações borderline. Então, a gente mal vê histéricas clássicas, como Freud colocava. E o que isso quer dizer? Quer dizer que foi a radiação que trouxe uma mutação genética para mudar as patologias contemporâneas? Claro que não, né? São essas forças sociais e políticas que vão modulando a própria subjetivação e trazendo essas outras patologias. Mas isso só foi uma digressão pautando-se nessa análise das distintas forças para pensar nessa substância que se atualiza entre a gente. Eu não vou falar aqui da axiomática capital, porque não vai ter muito tempo, né? Não vai ter tempo. E nem dos neofascismos. Mas depois eu posso mandar aqui os slides para vocês. Mas eu queria, então, vir um pouco mais para o contemporâneo. Então, se o Deleuze e Guattari criam a esquizoanálise na década de 70, o lugar que teve um maior florescimento da esquizoanálise no mundo foi a América do Sul, principalmente Brasil e Argentina. E o maior intelectual pensador da esquizoanálise sul-americana é esse senhor, o Gregório Barenblit, que é um argentino que se radicou no Brasil devido à ditadura na Argentina. Aí ele criou um campo chamado esquizodrama. Esquizodrama seria um pouco isso, né? Se a esquizoanálise é a arte de criar conceitos, o esquizodrama vai ser a arte de construir dispositivos de intervenção que dramatizem os conceitos filosóficos da esquizoanálise. Mas aí o esquizodrama não vai ser apenas uma esquizoanálise aplicada, porque nessa aplicação, nessa dramatização dos conceitos, o Barenblit e sua equipe vão acabar criando conceitos novos e cosmologias novas também. E é bastante interessante que o esquizodrama vai ter muita influência também das artes, da política e de outras correntes psicoterápicas, e vai trabalhar um pouco nessa tríade cartografia, raspagem e produção. Então, eu botei aí dois livros, os dois últimos livros do Gregório Barenblit, um que é Esquizodrama 10 Proposições Descartáveis, e outro é o Teoria, Método, Técnica, Clínicas, né, que ele deixou como coautores, que também escrevemos juntos, mas escrevemos bem menos, né, a Margarete Amorim e eu, né, foi uma das grandes honras que eu tive. Outro grande esquizodramatista brasileiro, também falecido, é o psiquiatra Jorge Bichuete, que ele era coordenador do CAPS Maria Boneca, lá na cidade de Uberaba, e é um CAPS bem esquizoanalítico, esquizodramático, muito interessante. E então, para quem gosta de discutir luta antimanicomial, saúde mental, podem buscar esses livros na estante virtual, que o Jorge traz bastante questões interessantes. Então, o esquizodrama, né, como eu coloquei, seria essa arte de criar dispositivos que atualiza a esquizoanálise no âmbito clínico e político, em que o Gregório Barenblit fala sobre essa necessidade de desterritorializar os agenciamentos instituídos para propiciar esse espaço caosmótico. O corpo sem órgãos, né? O corpo sem órgãos é outro conceito complexo e importante na esquizoanálise, em que tem como finalidade disparar esses processos de autopoiesis, no caso, autocriação, né, de singularização das pessoas, novas afecções, novos desvios, né, novos desvios
no sentido de que se as normas instituídas nos faz sofrer, o importante é que a gente possa singularizar-nos em nosso processo afetivo. Aí por isso que o Gregório vai falar de clínica com K, ao invés da clínica com C. Porque a clínica com C, que etimologicamente vem dessa ideia de um curador se debruçar ao leito do enfermo, o Gregório vai pensar a clínica do clinos e clinamen dos filósofos gregos atomistas. Então, o clinos seria o movimento das partículas subatômicas no espaço. Já o clinamen seria o desvio que determinadas partículas teriam ao chocar-se com outras. Né? Então, o Gregório vai pensar a clínica como clinamen, que seria essa angulação, esse desvio que as partículas teriam a partir do encontro. Ou seja, então, a partir dos encontros das clínicas esquizoanalíticas, haveria desvios que seria a produção da diferença e a produção de singularização. Ou seja, a clínica com K é a clínica da linha de fuga, né? Como a gente pode se singularizar e criar outros caminhos que não tínhamos encontrado antes. O Gregório ele tem a formação de psicanalista, a formação anterior, a formação de marxista também, mas isso muitas décadas atrás, e ele vai trabalhar muito com o corpo também. É claro que as intervenções verbais, a elaboração da cadeia associativa continua, mas ele vai tentar sempre trazer à tona manifestações intensivas corporais. Aí tem esse livro que ainda não saiu no Brasil, né, que é a última entrevista dele, é o livro inteiro, né, de um psicanalista argentino, Alfredo Grande. Eu trago essa citação que eu gosto, né? E, sobretudo, a participação do corpo, porque o corpo, segundo consideramos, tem razões que a razão não entende, ou seja, o significante, e que devem ser trabalhadas com o ato, o gesto e a suavidade, e que dão umas saídas extraordinárias, de catarse, lembranças, invenções. Então, para nós, o corpo e a expressividade são muito importantes, né? E eu acho essa fala muito elucidativa de vários dispositivos que o Gregório inventa. E então, chegando um pouquinho mais para o final. Então, o Gregório ele vai criar muitas clínicas, muitos dispositivos distintos, muitos, né? E ele sempre vai incitar a sua equipe a que construam essas clínicas, esses dispositivos de intervenção. As 5 principais clínicas seriam essas que estão nesse slide. Essa foto de baixo foi a última imersão de esquizodramatistas que ele participou, foi em janeiro de 2020, pré-pandemia também. Então, a gente tem boas lembranças dessa época, quando o mundo era diferente. Então, o Gregório ele vai criar dispositivos de baixa, média e alta intensidade. Porque, claro, né, na formação em psicologia, a gente aprende mais os dispositivos verbais. Então, por exemplo, o sofá, divã na psicanálise, conversar com as pessoas, né? Então, o Gregório vai trabalhar com uma série de dispositivos, né? Principalmente atuando com a dramatização, a respiração holotrópica, buscando a desteitoralização das pessoas, né? E, assim, é claro, para eu poder contar sobre os dispositivos, precisaria de outros encontros. Então, eu trago aqui algumas fotos só. Essa aqui foi uma multiplicitação dramática que fizemos numa imersão de esquizodrama. Isso aqui também foi antes da pandemia, em 2019, em Belo Horizonte, né? Aqui é um outro dispositivo que o Gregório aprendeu com o antigo analista dele, que era um psicanalista, mas era haitiano também, o Alberto Tagliaferro, que é digitopuntura, né? Então não é uma massagem, né? Não é uma massagem, mas é uma espécie de, como poderia dizer, né? Ao invés da gente incitar prazer com a massagem tradicional, a gente trabalha um pouco o tensionamento ou destensionamento das coraças musculares. Mas, ao mesmo tempo que a gente trabalha esse destensionamento das coraças musculares, a gente quer associar com a produção intensiva, associativa, seja no âmbito da cognição ou no âmbito afetivo.
e é muito interessante isso, né? Que eu estou fazendo no Joe Edson. Hoje ele é professor lá, né, na Estadual de Vitória da Conquista, mas na época era doutorando. Eu não lembro muito o que ele associou na época, mas é interessante. Aqui essa foto eu sempre mostro também. A Flávia, ela é uma doutoranda lá da Federal Fluminense do Rio de Janeiro, mas minha co-orientanda de doutorado também. A gente fez várias práticas esquizodramáticas com um grupo de teatro que ela participa, né? Então também foi bastante interessante, né? Ou seja, a ideia é conseguir criar esses dispositivos para gerar essas novas afetações e novos processos. Aqui uma foto do CAPS Maria Boneca, lá em Uberaba, que é um CAPS bem esquizoanalítico, esquizodramático. Aqui à direita tem uma foto da Maria de Fátima Oliveira e o Jorge Bichuete, que são alguns dos coordenadores. Então, para finalizar, esse aqui é meu livro, né? O livro Esquizoanálise e Esquizodrama, que trabalha um pouco essa questão da clínica e política, que agora saiu na terceira edição, né? Está na terceira edição e vai sair em inglês daqui a um mês, mais ou menos. E então finalizo aqui com essa frase do Jaime Bateman, que ele era do movimento M19, que era uma organização guerrilheira que é o presidente da Colômbia hoje faz parte, que eu acho muito expressiva tanto da esquizoanálise como das lutas que temos que adotar e da forma, dos modos de viver também. Então, citando ele, deve-se dançar e cantar, e não só a morte, nem cantar só as derrotas. Deve-se cantar a vida, porque se alguém vive em função da morte, já está morto. As pessoas que só vivem de recordações estão mortas. A recordação sem o devir só traz tristeza. E a tristeza não gera luta nunca, nunca. Então, termino com essa fala do Batman, porque é isso. Podemos estar tristes, a vida pode estar dura, mas a gente não pode nos entristecer e paralisar, mas sempre continuar lutando e produzindo vida, produzindo bons encontros, micropoliticamente, porque é isso que a gente aprende com as afecções, com as composições, e citando a Fernandinha, a vida presta. Então, obrigado, e aí perguntas e discussões podemos fazer agora. Você quer falar um pouco, prof? Não? Então, muito obrigado pela fala, professor. Eu não sei por que a minha imagem não está aparecendo na transmissão, mas eu tô aqui, tá, gente? Eu não sei por algum motivo. Mas, enfim, riquíssima sua fala. Muito obrigado mesmo. Só algumas, antes de passar para as perguntas e dos comentários sobre as falas, eu vou só fazer uns avisos paroquiais. Então, primeiro que eu vou mandar o link de presença no chat. Esse link é de todas as ligas que estão participando em parceria. Então, do LET, da Liga de Estudos em Tanatologia, e da LAED, que é a Liga de Estudos em Diversidade. Então, eu vou estar mandando aí o formulário de presença. E eu também ainda estou absorvendo, é muitos conteúdos, né? Porque é realmente algo muito radicalmente distinto do que a gente observa em qualquer outra abordagem, em qualquer outra teoria que a gente aprende durante a universidade. E sobre o slide, Anitta, eu vou pedir pro Domênico se ele puder passar para a gente. Daí eu posso anexar o arquivo em um link na descrição da transmissão depois no YouTube. Daí fica acessível para todos que puderem acessar pelo vídeo. Mas é isso, então. Eu vou passar pelas perguntas. Eu vou trazer antes uma pergunta do Lucas, que ele me mandou pelo WhatsApp, porque a pergunta dele era muito longa e o chat do YouTube não permitia. Então, o Lucas é estudante de psicologia lá da PUC. E ele escreve assim: Professor, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de conversarmos hoje e parabenizar os organizadores. Ele e o grupo dele recentemente finalizaram o TCC deles com uns diálogos possíveis da esquizoanálise com o conceito de branquitude. Então, eles buscaram pensar um pouco a ideia da branquitude dentro da esquizoanálise. Então, ele traz aqui que, mais do que uma representação étnica, a branquitude assume no Brasil um papel central na formulação de uma identidade cultural brasileira modelo, mascarada por um discurso de neutralidade e invisibilidade da cor.
E daí ele fala que Guattari, numa entrevista feita em Salvador em 82, ele traz a noção de identidade cultural, que essa noção de identidade cultural tem implicações políticas e micropolíticas desastrosas, pois escapa esse conceito de identidade cultural justamente a riqueza da produção semiótica de um grupo social ou de uma sociedade. E daí, com base nisso, em toda essa introdução, ele pergunta se, diante das crescentes discussões sobre identitarismo, a sua visão sobre a ideia de identidade cultural brasileira e os riscos de cairmos em discussões, em discursos estratificadores e enrijecidos e até carregados de microfascismos, de uma certa branquitude que opera na lógica da normatização dos processos de subjetivação e na exclusão de devidos. Então, ele quer que você comente um pouco sobre justamente sobre a ideia do identitarismo. Bom, uma ótima pergunta. Eu creio que ele já deva ter respondido melhor do que eu vou responder aqui na monografia dele. Mas então um pouco essa questão, né? Se a gente vai pensar em questões raciais, a gente tem que abrir o campo para sair da rostidade padrão, e a gente sabe, principalmente aí em Curitiba, que a rostidade padrão é a rostidade europeia, pessoa branca, europeia, no qual muitos de vocês se sentem mais europeus do que brasileiros. Mas, obviamente, os europeus vão olhar para vocês e vão falar, não, eles são tudo latinos, não são europeus igual a gente. A gente quer um pouco trabalhar essa questão. E há muito racismo no Brasil, sem sombra de dúvida, mas ficou muito tempo esse racismo encoberto. E encoberto por uma ideologia, que é a ideologia da mestiçagem. A ideologia da mestiçagem é aquilo. O Brasil é um país multicultural em que todo mundo se dá bem, mas não há racismo. Um pouco a ideologia da mestiçagem é essa. Mas claramente isso caiu, e caiu principalmente com as cotas na universidade, que entraram muitos estudantes negros e os professores, pesquisadores viram, nossa, né, o Brasil não tem só gente branca, não tem só gente de classe média e rica, e fortaleceu muito ao estudo decolonial e aos estudos antirracistas, né? Tanto que a gente ainda tem muito poucos professores universitários que são negros, né? E até uma das pesquisadoras importantes sobre a questão do negro é a Lia Weiner Schuckmann, que é uma professora branca da UFSC. Então, isso é uma expressão, né, de que era importante termos essa democratização, que vai demorar alguns anos ainda no âmbito de ter um número maior, né, mais representativo dos professores e pesquisadores. Mas, então, claro, a gente tem que falar da diversidade racial, tem que falar de racismo, tem que falar da necropolítica, tem que falar dos extermínios, da biopolítica racial que se impinge contra as raças minoritárias. Então, creio que é importantíssimo, sim, falar dos movimentos minoritários. Mas aí ele cita o Guattari, que ele critica, né, identitarismo, identidade cultural, isso é um pouco regressivo, essa discussão. Então, assim, discutir o identitarismo pode ser regressivo em alguns momentos, mas na pauta que a gente está, que há uma grande parte da população desfavorecida, sendo assassinada, sendo violentada, de forma alguma é regressivo falar sobre isso. O movimento identitário pode ser regressivo quando ele se fecha e ele, de certa forma, se fascisticiza. Ou seja, não queremos mais discutir com ninguém, porque todo mundo, vamos supor, quando pega um discurso rígido, então assim, todo não negro, ele está errado, né? Alguns movimentos podem tomar essa atitude. Então, aí nesse caso pode ser um problema, porque vai gerar uma exclusão, vai gerar um sectarismo. Mas o que a gente tem que lembrar é que o sectarismo dos movimentos políticos é algo um pouco hegemônico, universal. Então, quando a Maria Rita Kell ela chega e critica o movimento negro, ela quer lacrar com um jogo de palavras, ela fala assim, movimento identitário não é lugar de fala, é lugar de cálice. Então, ela quis lacrar. Né? Então, o que ela quis dizer? Né? Não é lugar de fala, é lugar de cálice. O que ela quis falar? Então, movimentos identitários são autoritários e mandam os outros se calarem. São autoritários. Né? E claro que essa fala dela foi muito injusta. Foi muito injusta porque, se a gente pensa no movimento político geral, é lugar de cálice. O movimento político geral não aceita pensamentos diferentes. E só que ela falou aí sou racista porque ela falou sobre um movimento minoritário, um movimento negro e de uma parcela da população que sofre há 5 séculos no Brasil.
só sofre há menos tempo que os indígenas que foram exterminados. E porque a gente viu a Maria Rita Kell fazendo essa crítica ao movimento dos latifundiários, do agronegócio, ao movimento dos oficiais militares, ao movimento dos banqueiros, de forma alguma. A gente viu ela fazendo essa crítica ao PL, ou mesmo ao PT, que também é um movimento autoritário, por mais que seja um movimento centro-esquerda, também não. Mas, claro, por outro lado, ela foi cancelada. Eu acho que o cancelamento é um pouco drástico, um pouco extremista, a gente cancelar uma pessoa e, quer queira ou não, por mais que a Maria Rita Kell tenha tido essa fala infeliz, ela só podia falar, me desculpa, não era isso que eu quis falar, falei errado, perdão. Ela foi cancelada, que é drástico, e depois um monte de psicanalistas, alguns pensadores brancos passaram a defendê-la e atacando o movimento negro. Aí eu falei, isso aqui tá dando ruim. Mas aí isso arrefeceu, né? Mas então eu vejo que o que o Guattari falou, ele pegou uma das dimensões, né, umas dimensões da crítica ao sectarismo dos movimentos, e que realmente os movimentos podem se sectarizar, mas todos os movimentos se sectarizam, então a questão é como que o movimento político pode criar, ter fronteiras mais porosas, ser mais conectivo e menos individualista, mas o movimento de esquerda geral, hoje em dia, está muito sectarizado, está muito fechado, tanto que a gente vê os partidos de esquerda, eles são muito pouco convidativos, não são mais espaços interessantes para entrar, é o pessoal meio autoritário, o pessoal ressentido, há muitas forças reativas, e não tem capilaridade com a população, por isso que a esquerda partidária tem votos ínfimos hoje, né? Infelizmente, é um discurso que não chega, e a nova oferta política foi o Bolsonaro, os neofascismos acabaram sabendo se comunicar com a população, é claro, por uma outra lógica, né? Então, eu vejo assim, que os movimentos minoritários são muito importantes, trazem uma pauta que é super legítima, então acho que essa fala do Guattari foi um pouco injusta, e quando a gente fala em sectarização, a gente tem que pensar movimento negro, ou então movimento capacitista. São pessoas que foram excluídas e alvo de racismo e preconceito a vida inteira. E como que a gente quer esperar que as pessoas que foram alvo de racismo a vida inteira, de preconceito, segregação, sejam mais solidárias, abram os braços para as pessoas brancas que foram racistas com elas. Então, a gente meio que espera que todo mundo seja uma espécie de Buda, de Jesus Cristo, né? Assim, você bateu num lado da minha face, eu lhe ofereço a outra. Mas não é assim, né? Nessa questão de reelaboração, trabalhar com a diversidade é uma grande lição, é difícil, né? Então seria uma resposta geral para essa questão. Então, deve-se aprender a trabalhar com a diversidade. A diversidade é importante, mas a gente deve entender também que há pessoas que foram machucadas historicamente e que têm o direito, sim, de ter um certo grau de ressentimento, e como que a gente, ao invés de botar o dedo na cara, assim, vocês são excludentes, ao invés disso, é como a gente consegue fazer essas costuras, porque aprender a viver com a diversidade não é algo que a gente sabe desde então, e creio que nós, como psicólogos e futuros psicólogos, temos um lugar estratégico para trabalhar a mediação entre as diferenças para uma convivência em uma sociedade menos conflituosa no futuro. Muito obrigado pela resposta, professor. Eu queria fazer uma pergunta, acho que até é meio conectada com essa. Quando a gente vai pensar também dentro dessas diversidades, dentro desses identitarismos, digamos assim, a gente percebe uma tendência dupla, porque ao mesmo tempo em que, quando esse movimento começa, por exemplo, quando a gente retoma na história o início do movimento feminista, o início do movimento queer, a gente percebe que ele começa muito ambíguo entre a qual o caminho seguir, aquele limite muito, a linha muito tênue entre se nomear e se colocar como um novo nome, uma nova nomenclatura que vai ser passível de controle social, vai ser passível de controle do capital, ou continuar se sentindo invisível, inexistente, justamente pela falta do nome. Eu acho que é um pouco isso, a falta da identidade, ao mesmo tempo em que a linha de fuga parte desse movimento aberrante, desse movimento metamorfo, que não quer justamente caber no conceito,
chega um momento em que parece que as pessoas precisam justamente entrar num conceito para que elas possam se sentir pertencentes, existentes nesse sentido. Como que você enxergaria isso? Assim, como conciliar, por exemplo, esse bem-estar, digamos assim, da pessoa se sentir pertencente a um grupo, a uma identidade firmada num conceito, e justamente ao mesmo tempo em que esse conceito torna possível que o capital controle e capitalize em cima dessa identidade. Ok, também se traz uma questão complexa, né? Que a gente vai pensar como que é esse movimento das margens, de minorias que se visibilizam, aí se visibilizam e podem ser capturados por uma determinada lógica ali. Então, o primeiro aspecto, né, da questão do capitalismo, da axiomática do capital, aí não tem como nós não estarmos modulados por essa lógica. O Deleuze e Guattari falam que nós sofremos não só uma sujeição social à lógica do capital, como também uma espécie de servidão maquínica, como se nós já fôssemos conformados nesse mecanismo, já somos uma engrenagem, por mais que eu possa dizer conscientemente, discursivamente, que eu sou anticapitalista. Então, vamos supor que eu seja um marxista, eu sou anticapitalista, escrevo textos contra o capital, uso camiseta do MST ou camiseta do Karl Marx, mas ao mesmo tempo eu estou investindo dinheiro na bolsa, eu tenho uma relação capitalista com as mulheres, como a gente vê hoje em dia, né? Então há toda uma conjugalidade neoliberal. O que importa hoje, então, o que a axiomática do capital faz isso, né? Não só uma relação com o dinheiro, com a política, mas também uma relação com todas as coisas de modo capitalista. Então eu venho, as pessoas, de certa forma, trocam o que é intensivo numa relação entre dois, ou entre três, ou entre mais, para uma relação quantitativa, né? Então, o que importa é quantos matches ela consegue dar no Tinder, quantas pessoas saem, em que a gente troca o intensivo pelo quantitativo. Então, o que eu quero colocar com esse exemplo é que não tem como a gente pensar, estar fora do capitalismo. Eu posso ter uma opinião contrária, mas em muitas coisas, o nosso corpo, nossos investimentos desejantes estão modulados por essa lógica, né? Mas o que você fala é importante, porque é aquilo, né? É melhor ser um movimento minoritário às margens, sem reconhecimento, ou um movimento que vai à luz do dia, atinge um certo reconhecimento, mas que pode ser facilmente capitalizado. Então, vamos supor, uma ONG que acaba vivendo pelo financiamento de uma empresa, ou no caso da antiga parada gay, hoje parada LGBT, que uma das críticas que se tinha em São Paulo era isso, né? Então o trio elétrico é patrocinado por determinada boate, então a boate que está investindo ali, né? Mas de qualquer forma, então o que eu quero colocar, né? É muito difícil, assim, não tem como escapar dos fluxos do capital, mas tem como criar alguns desvios, né? Claro, tem como criar algumas bolhas ali, mas sair totalmente não tem como. E creio eu que essa visibilidade é muito importante, essa visibilidade que se produz, porque você visibiliza outras formas de ser, outras formas de atuar, outras formas de sentir. Então, vamos falar agora do movimento LGBT para figurar, né? E que a questão da diversidade sexual, da identidade de gênero, foi algo muito patologizado. E se a gente tem uma revolução social hoje, é a revolução da diversidade sexual. Porque por mais que a gente tenha ainda muito homofobia, transfobia, o Brasil seja campeão de assassinato de pessoas trans, o cenário melhorou muito. O cenário melhorou muito no que se refere à aceitação, né, seja no âmbito cultural, no âmbito do dia a dia, né? Eu estudei na graduação na década de 90, eu não acho que foi há tanto tempo, mas havia muitas pessoas que ficavam no armário por ter vergonha ou por receber piadas ofensivas, que hoje diminuiu bastante. E eu vejo que o que fez ter essa alteração subjetiva em que mesmo grande parte, não vou dizer grande parte, mas parte significativa da população hetero-cis aceita e acha importante a diversidade sexual. Eu vejo que um dos mecanismos muito importantes foi a própria parada LGBT. Então, quando a gente vai em São Paulo, na Avenida Paulista, aí tem 30 trio elétricos, um carnaval técnico, um monte de gente fantasiada, e um monte de velhinho assistindo, pessoas velhas, pessoas conservadoras, e se divertindo, gostando, e bem, nossa, o pessoal tá ali
para dançar, para beijar, para amar. Aí você vê adolescentes, vamos supor, no interior do país, que vem pela TV a parada e fala, nossa, então eu não sou esse ser esquisito. Tem várias pessoas que desviam comigo, né? Então eu vejo que a parada, assim, essa enorme visibilidade que produz e que produz aceitação, produz outros, outras linhas de fuga, várias linhas de fuga que a gente nem imagina, e que é hiper neoliberalizado também, né? Então eu vejo assim que a grande penetração social da revolução da diversidade sexual vem por festas, claro, a parada LGBT em São Paulo é muito divertida. Eu só fui 2 vezes, mas eu achava assim, era assim, carnaval contemporâneo, e essa alegria, essa felicidade faz com que as pessoas associem, né? Nossa, é algo legal, algo que a gente deve multiplicar. Então, a gente tem essa grande alteração, né? Por exemplo, hoje, por mais que haja muito preconceito com pessoas trans, a mídia parou de falar o travesti. A mídia hoje só fala a travesti, até aqui em Goiás, que é uma cidade super conservadora. Porque quando eu cheguei aqui, a mídia só falava e desrespeitava o nome social, mas agora já não desrespeita, né? Então a gente tem um vereador eleito que tem a pauta de gênero, e ele acaba tendo bastante visibilidade nacional também, e então é como se a gente tivesse questão de extremos no que se refere ao movimento LGBT. Muitas conquistas, mas muitos desafios ainda. Muitos espaços, mas muito preconceito e muita violência também. Mas se a gente teve uma revolução pensando nos distintos movimentos minoritários, creio que o movimento LGBT foi o que mais cresceu, inclusive no âmbito acadêmico também, que na minha época, quando eu fiz graduação, a Judith Butler já tinha uma obra grande, mas impossível que a gente lesse Judith Butler na graduação. Hoje a gente lê a Butler, lê o Paul Preciado, lê um monte de gente, e que virou meio livro de cabeceira até, né? Muito obrigado pela resposta, professor. Eu acho que ajudou bastante assim a esclarecer, porque realmente, se a gente for reduzir o fenômeno do identitarismo ali, da nomeação da identidade, a gente é justamente só esse movimento de nomeação, sem pensar na multiplicação social que isso ocorre quando essa identidade se assume, né, culturalmente, realmente é muito mais complexo, né? Você quer comentar alguma coisa, prof? Eu quero, Ricardo. Primeiro, eu quero agradecer ao professor Domênico, assim, dizer que é uma alegria imensa ter essa oportunidade de ouvir você. Infelizmente, eu não pude chegar exatamente no horário que você começou a sua fala, mas eu estava muito ansiosa, né, até por, enfim, questões aqui da vida universitária que nos escapa. Eu não pude estar aqui nos 30 minutos iniciais, mas os minutos restantes que eu pude participar, assim, me senti imensamente contemplada e feliz até pela oportunidade que você nos traz de compartilhar isso com o curso, com os nossos estudantes, né? Eu sou professora aqui do curso de psicologia e trabalho com a disciplina de instituições. Então, você não sabe, mas você é um constante interlocutor nosso aqui em sala de aula e com as leituras, enfim, tudo mais. Até uma pergunta que eu gostaria de fazer, e não sei, e peço desculpas se você falou sobre isso no começo e eu acabei perdendo, mas é sobre uma publicação recente sua com o Homero Oliveira Júnior sobre o rizoma manguezal, né? E quando eu tive acesso a essa analogia, enfim, fui estudar, eu achei ela fantástica e eu levei ela para a sala de aula esse ano, né, para reformular a minha disciplina de análise institucional, porque daí eu vou trabalhando com as várias vertentes, enfim, da análise institucional, porque eu penso que essa provocação que vocês fazem nesse artigo sobre o manguezal ser a analogia rizomática que faz muito mais sentido para a nossa sociedade, para a complexidade da nossa sociedade, inclusive dos processos coloniais, né, que a gente enfrentou e ainda enfrenta, né? Eu penso que, enfim, de fato, ela é não só uma provocação produtiva para pensar as nossas especificidades enquanto sociedade,
mas também para fazer essa crítica contracolonial ao próprio pensamento da esquizoanálise. Então, eu queria te ouvir um pouco assim, a respeito de como vocês foram, seguem ainda trabalhando com essa ideia do mangue, né, sendo muito mais próprio à nossa questão social, e que caminhos você tem visto sobre essa produção contracolonial também, a partir do Brasil, a partir da América Latina, que vai dando contribuições para essa reformulação, não sei se a gente pode dizer isso, da própria esquizoanálise. Legal, Tainara, muito prazer em conhecê-la, muito legal encontrar nossos pares, né, trabalhando em disciplinas correlatas, e fico muito feliz que eu participe de certo modo da sua disciplina. E fiquei mais feliz ainda quando você fala desse trabalho com Homero. Inclusive, o Homero, ele é um mineiro de Uberaba, ele fez o mestrado comigo, e aí ele mudou para Goiânia para fazer o mestrado, mas começou a pandemia. Aí começou a pandemia, aí ele falou assim, vou morar na praia. E aí ele escolheu o Pontal do Sul, aí no Paraná, né, do lado da Ilha do Mel. Aí ele morava do lado do mangue, né, de um mangue. Até é engraçado, tinha um bar que era lá do lado do mangue, aí falavam que era água do mangue, que fazia um chopp, etc. E aí uma coisa que eu notei, não, aí ele começou a pirar com essas coisas no mangue. Mas uma coisa que eu notei quando eu falava de esquizoanálise, aí eu ia explicar o rizoma, que eu não falei hoje, é que quando eu ia para o Nordeste, as pessoas falavam assim, então rizoma é um mangue, né? As pessoas já falavam, né? É um mangue, etc. Só que o Deleuze-Guattari, eles utilizam o rizoma, isso estou falando para os alunos, né? Eles utilizam essa ideia do rizoma para explicar a lógica da multiplicidade no âmbito da botânica. Então, eles vão explicar a lógica da multiplicidade no âmbito da botânica com o rizoma e vão dar o exemplo do gengibre. Mas o gengibre que a gente compra na feira é aquele gengibre bonitinho já, né? Não é aquele gengibre todo caótico. Mas o gengibre, a gente não come tanto o gengibre no Brasil. Tanto que se a gente vai comprar chá de gengibre no supermercado, a gente não encontra. A gente encontra o gengibre com limão, mas na Europa a gente encontra muito chá de gengibre vendendo. Então o gengibre é uma figura meio estranha assim, para a gente. Então o que você falou é importante, essa colonização que a gente sofre, essa neocolonização, que é essa colonização acadêmica subjetiva, porque se a gente pensar, os marxistas vão falar um pouco mais da colonização econômica, imperial, territorial, que continua ocorrendo, né, como a gente vê essa guerra da Rússia com a Ucrânia, que eles querem pegar parte do território da Ucrânia, mas é importante a gente falar da colonização subjetiva. E quer queira ou não, no Brasil, nós achamos que somos europeus. Né? A nossa psicologia é europeia, seja francesa, inglesa ou norte-americana, a gente não se identifica com o brasileiro. Com certeza, as suas colegas professoras se identificam muito mais com Paris do que os bairros periféricos de Curitiba. Então, as pessoas falam os recorridos que o Lacan fazia em Paris e a gente não fala do que ocorre no Brasil. E o problema da universidade é que a gente tem um conhecimento muito dogmático. E a gente é muito fundamentalista mesmo. Então, a gente quer ensinar o conceito direitinho. A gente quer ensinar o conceito direitinho e, às vezes, esquece de aplicar o conceito na realidade. Então, a gente chega, por exemplo, nesse limite de professores da psicanálise que vão explicar conceitos de Lacan na clínica, no consultório privado, assim, com muito esmero, mas esquece de pensar que o aluno vai trabalhar na ciência social, no hospital, num CAPS, e como que seria essa psicanálise no equipamento de saúde mental, ou na rua, ou com consultório de população de rua, né? Então, os novos psicólogos têm que se reinventar ali, porque o professor não trabalhou isso, porque preferiu o fundamento, que também é legal, né? Então, o que a gente tem? A gente tem um congelamento do pensamento, e aí a ciência vira mais religião, né? A gente tem uma coisa dogmática. É o que você falou, a própria esquizoanálise no Brasil, ela corre o risco de virar um novo dialeto, em que a gente só fica reproduzindo com precisão conceitos difíceis de franceses da década de 70, como a própria psicanálise. Eu até brinco, né? A gente fala, nossa, a gente absolutiza o Freud. Freud morreu em 39 e não havia televisão. Será que a subjetividade não mudou com a televisão em casa? Então havia menos ainda a internet. Será que a subjetividade não mudou? E as pessoas tomam, não, né? Tem que aprender o Freud do jeito que é. Então, gera uma paralisia do pensamento.
E a grande questão, nosso grande desafio é esse: como que a gente pode pegar os desafios que vivemos na atualidade, utilizar os conceitos como ferramenta e pensar em outras coisas que os autores não nos responderam. E o francês, ele é muito diferente do brasileiro, sem sombra de dúvida. Então, é claro que o europeu, o francês, vai pensar o inconsciente estruturado como uma linguagem, porque eles são muito verbais, e são muito frios também. Até hoje, eles não se tocam muito. Até hoje, a gente sai, mesmo a Espanha, que é um país mais parecido com o Brasil, aí tem uma festa de jovens alternativos, é aquilo, as mulheres dançando e os homens no balcão bebendo. E ninguém se toca, ninguém quer dançar junto. Já o Brasil é o contrário. A gente se toca, dança, se abraça e etc. Então, eu acho engraçado que a gente tem essa certa regressão. Aí a gente passa a estudar psicanálise, aí as pessoas tem que ser igual ao Lacan. Então, é como se a gente cortasse os braços e as pernas, a gente virasse só uma cabeça, porque o método deles é o trabalho cognitivo. Então, essa ideia do Mangue é muito nesse sentido. Então, a gente tem um outro modelo mais brasileiro e um modelo no qual, né, no texto Rizoma de Guattari, eles colocam, né, os 6 princípios do Rizoma. E pegando o modelo do Manguezal, a gente conseguiu pensar mais 2 princípios. Né? Um dos princípios, o 7º, seria a envoltura do fórum, mas o 8º, que eu acho mais interessante, que é da produção de vida pela putrefação. Então, como que no Mangue a gente consegue ter essa produção de vida a partir desses organismos que apodrecem ali, mas acaba sendo um novo caldo, um caldo de vida que vai produzir outras coisas, que acaba sendo muito a cara do próprio brasileiro. Então, aí, no caso, a gente pensou então a gente teve essa viagem, vamos escrever sobre isso, e a gente escreveu, né, o Mangue como Rizoma Superior, mas bem nesse espírito. Vamos escrever porque a gente se diverte com isso. Porque a atividade do pensamento traz essa alegria. Se ninguém lê, ninguém leu. Mas a gente escreveu. Aí por isso que eu fico muito feliz que você falou que leu, que você gostou, então a gente já cumpriu a tarefa. Além da gente ter gostado de ter escrito, a gente viu que entramos em ressonância com outras pessoas. E creio que é o nosso grande desafio na psicologia brasileira, a gente conseguir se emancipar, se autonomizar dos franceses, pensando nos nossos problemas e trabalhando esse hibridismo. É um hibridismo, né? Então a gente não pode negar os europeus, obviamente, mas a gente tem que fazê-los trabalhar a nosso serviço, né? Porque nós que estamos vivos e nós que temos que resolver os problemas que estão por aí. E parar de brigar, né? Parar de brigar entre teorias, que a gente acaba na faculdade brigando muito. Qual teoria é melhor? Isso não importa, né? O que importa é como que a gente consegue potencializar a vida a partir das distintas teorias. É excepcional, assim, professor. Sem palavras, eu acho que assim, como se abrisse um novo horizonte de possibilidades, assim, realmente não só dentro da psicologia, mas acho que dentro da própria prática. E pensando que a boa parte dos nossos ouvintes também são pessoas que já estão finalizando o curso, então um pouco do nosso público, então é muito interessante, acho que jogar essa pulguinha atrás da orelha justamente da pessoa que já está na beira ali do mercado de trabalho, está nos estágios profissionalizantes, para ela realmente já começar a repensar essa prática, assim, que a gente já vai percebendo vários atravessamentos e várias a falta da implicação das pessoas, e isso começa a gerar outros problemas, né? E com toda a sua fala, assim, acho que foi fundamental para a gente repensar um pouco o papel da psicologia e as implicações dessa nossa prática no mundo, principalmente no contexto brasileiro, né? Então, acho que em nome de todos eu queria agradecer profundamente, assim, nossa, foi riquíssimo, assim, foi fundamental a sua presença, assim, a nossa participação. Queria também me desculpar pela transmissão, porque infelizmente essa foi a nossa primeira transmissão pelo YouTube, então a gente teve alguns problemas técnicos no começo, assim, com áudio, enfim, mas foi bem breve, mas de qualquer forma tivemos os problemas, acho que com o link também teve a questão da troca do link, mas de qualquer modo acho que é isso, inclusive seria assim fantástico se a gente conseguisse organizar algum encontro futuro com você novamente, uma continuidade talvez,
digamos assim, dessa formação em esquizoanálise, que é algo muito pouco trabalhado aqui no sul do Brasil. E é isso. Tem várias pessoas pedindo mais coisas de esquizoanálise. Acho que seria interessante, professor, você falou justamente dessa ideia dos conceitos, né? Serem essa codificação que a esquizoanálise pega, o Deleuze e o Guattari, várias vezes eles pegam coisas que já existem, transformam, pegam conceitos de outras áreas, como cartografia, rizoma, pegam conceitos de outras áreas, e às vezes a esquizoanálise se torna muito inacessível, digamos assim, teoricamente, para muitas pessoas. Eu queria, acho que só te pedir, assim, para finalizar com uma indicação. Se você fosse indicar, assim, para uma pessoa que vai começar na esquizoanálise a estudar, por onde que ela começa, assim? Tem alguns livros mais introdutórios. Aí tem o Introdução à Esquizoanálise, do Gregório Barenblit, que dá para comprar, né, no site do Instituto Gregório Barenblit, no site virtual, e também está na internet. Saiu a terceira edição desse livro, que é o meu, né, Esquizoanálise, Esquizodrama, Clínica e Política, que eu acho bastante didático. Aí tem um outro que é o Psicologia Política e Esquizoanálise, que eu fiz, que é mais político. Aí esse ele tá hackeado, também tá na internet, mas também dá para comprar com a editora ou googlar por aí. Aí são textos que são mais fáceis, né? Mas eu acho que também tem o Rizoma, né? O Rizoma do Deleuze, Guattari, do Mil Platôs, é um texto legal que vale a pena ler, porque traz essa cosmologia de uma forma geral, que é o primeiro capítulo, né? O primeiro platô do Mil Platôs 1, que também dá para baixar pela internet. Mas tem muito material. No meu canal do YouTube eu deixei o curso, né? Então tem várias aulas que já foram de 4 anos atrás sobre esquizoanálise. E hoje no YouTube tem muito material assim, que discute várias temáticas. É isso, então. Obrigado, professor. Agradeço imensamente. Se você puder enviar o slide para quem entrou em contato com você, para a gente poder também fixar. Quem é da extensão precisa preencher o forms. Acho que seria interessante, Carlos, não tanto pela presença, mas mais pelas sugestões e, enfim, a transmissão. Mas a princípio é isso, professor. Muito obrigado, de verdade. Foi, assim, riquíssimo. É isso. Legal, foi um prazer estar com vocês. Vou mandar os slides para o Enzo, que está escrevendo para mim. E é isso aí. Um dia a gente se encontra aí, quem sabe faça um esquizodrama com vocês presencial, que seria bacana. Nossa, seria incrível se isso puder acontecer um dia, assim, meu Deus. É, assim, astronômico pra gente. Obrigado.